Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Você com certeza já ouviu falar da sigla OVNI, Objeto Voador Não Identificado. Existem muitos vídeos e relatos interessantes a respeito desses objetos, pois frequentemente eles são relacionados à suposta existência e visita de alienígenas ao nosso planeta. Esse é um assunto tão interessante e rende tanta discussão que não fica restrito a nenhum tipo de grupo ou classe social. Elon Musk, por exemplo, é um dos homens mais ricos do mundo e certamente tem muitos afazeres, responsabilidades que a gente nem consegue imaginar. Mas ainda assim, tira um pouquinho do seu tempo para voltar a sua atenção e teorizar a respeito dos OVNIs. No vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre o conceito por trás dessa sigla e vai ser apresentado a uma desmistificação desses objetos, também conhecendo a opinião de Elon Musk a respeito desse assunto tão fascinante. Não saia daí. Primeiramente, por que a opinião de Musk sobre esse assunto é tão relevante e gera tanto engajamento assim? Bom, antes de proceder, vamos conhecer mais sobre essa figura tão polêmica que faz divergir opiniões. Pois bem, Elon Musk nasceu no dia 28 de junho de 1971 em Pretória, na África do Sul. O seu pai também é sul-africano e sua mãe canadense. Desde muito jovem, demonstrou interesse e um talento acima da média em relação a computadores e informática. Quando ele tinha 12 anos, conseguiu desenvolver um videogame sozinho e o vendeu para uma revista de informática. Quando estava prestes a completar seus 18, conseguiu adquirir um passaporte canadense e se mudou para o país de sua mãe. Lá ele se matriculou na Queen's University em Kingston, Ontário, e em 92 pediu transferência para a Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, onde se formou em Física e Economia em 1997. Ele chegou a se matricular num programa de pós-graduação em Física na Universidade de Stanford, mas desistiu logo nos primeiros dias, pois tinha a ideia de focar os seus esforços na internet, que estava começando a se tornar o que conhecemos hoje. Elon, desde cedo, foi um entusiasta da rede mundial de computadores, acreditando que essa ferramenta poderia ser muito mais poderosa para a mudança do nosso mundo, como conhecemos, do que os seus estudos em física poderiam resultar. Pouco tempo depois, Musk começa a lucrar muito com a venda das empresas que fundou. Em 99, a Zip2, empresa que criou em 95 e que fornecia mapas e diretórios de negócios para jornais online, foi comprada por mais de 300 milhões de dólares. Logo em seguida, ele participou da fundação da empresa que mais tarde se tornaria o PayPal, que em 2002 foi vendida ao eBay por um total de $1,5 bilhão de dólares. Pouco tempo depois, Musk se tornou um dos principais investidores da Tesla Motors, que mais tarde seria chamada apenas de Tesla, uma empresa que chamou muito a atenção de Elon pela sua produção e investimento em carros elétricos, assunto que era do seu interesse. Em 2006, a Tesla lançou o modelo Roadster, que podia percorrer quase 400 quilômetros com apenas uma carga. Em 2012, a Tesla lança o modelo S e o modelo X em 2015. Ambos receberam elogios pelo seu desempenho e design. Mas o produto que realmente conquistou o mercado dos carros elétricos foi o modelo 3, um veículo bem mais acessível que passou a ser produzido em 2017 e se tornou o carro elétrico mais vendido de todos os tempos. Talvez um dos investimentos de Elon Musk que foi mais polêmico e que mais chama atenção atualmente é a compra da rede social Twitter, que hoje é conhecida apenas como X. O empresário já era um usuário conhecido da plataforma desde o ano de 2009, já tendo suas postagens vistas por milhões de usuários e sendo polêmico e controverso desde então. Em 2022, Musk adquiriu 9% das ações da plataforma num primeiro momento e, posteriormente, concluiu a compra total da empresa por incríveis 44 bilhões de dólares, o que dá hoje
mais ou menos 250 bilhões de reais. Bom, a compra resultou em decisões extremamente polêmicas, reformulações da plataforma, como a mudança de nome de Twitter para X, e lutas judiciais intensas, como o embate judicial que você provavelmente ficou sabendo entre Elon e a Justiça brasileira, resultando na suspensão do acesso dos brasileiros à plataforma por cerca de um mês. Pois bem, agora que você já conhece bastante sobre essa figura polêmica, podemos analisar a influência de sua opinião, principalmente no que se baseia em suas alegações sobre OVNIs. Vamos voltar um pouco e falar agora sobre a criação da SpaceX, que tem tudo a ver com esse assunto. É a partir desse ponto da história de Elon que entra a sua ideologia, a sua contribuição para a exploração espacial. Ele ficou convencido de que a humanidade precisava se tornar uma espécie multiplanetária para que pudesse prosperar e até mesmo se manter viva ao longo do tempo. Com esse pensamento e motivado também pela insatisfação com o preço da produção e lançamento de foguetes, ele fundou a empresa SpaceX em 2002 para criar foguetes mais baratos e que pudessem ser reutilizados. A sua ideia central era tornar a viagem espacial mais acessível e sustentável economicamente, e em 2006 lançou o Falcon 1, o seu primeiro foguete. Em 2010 foi lançado o Falcon 9, o segundo foguete, e após isso continuou planejando novos lançamentos. Em 2018, a sua empresa lançou o foguete Falcon Heavy, que foi capaz de transportar quase o dobro da carga de seu maior concorrente por apenas 1/3 do custo. A SpaceX desenvolveu a nave Dragon, que transporta suprimentos para a Estação Espacial Internacional e teve o seu primeiro voo tripulado em 2020. Talvez o maior objetivo atual de Musk com o SpaceX seja a construção do sistema Super Heavy Starship, que visa viagens para a Lua e para Marte, tendo planos de levar astronautas para a Lua em 2025, já no ano que vem, como parte do programa Artemis da NASA. Pois bem, a sua caminhada com a SpaceX, na verdade, foi bem complicada. Ele demorou bastante para alcançar os seus objetivos e, nesse processo, passou a ser uma figura que atraía muita atenção. Dada a sua posição como dono de uma empresa que cria foguetes, dono de inúmeros satélites e também o atual proprietário de uma das maiores redes sociais do mundo, a sua opinião simplesmente não passa em branco nem que ele quisesse. Uma simples postagem sua é capaz de influenciar empresas e movimentos sociais e não pode ser simplesmente ignorada. Nos últimos dias, algumas declarações de Musk passaram a repercutir muito na internet, pois se tratava de um tema muito interessante e extremamente controverso: os objetos voadores não identificados, os OVNIs. Antes de prosseguirmos nesse assunto, um adendo aqui que é fundamental. Ao contrário do que muitos acreditam, e é talvez o que o senso comum diga, o uso do termo OVNI não está necessariamente relacionado aos debates e teorias a respeito da existência de alienígenas. Como já mencionado, OVNI é simplesmente uma sigla para Objeto Voador Não Identificado. Mas, afinal de contas, na prática, o que isso quer dizer? A sigla em inglês UFO, Unidentified Flying Object, que tem exatamente o mesmo significado de OVNI para nós, falantes do português, foi usada pela primeira vez na década de 50 pela Força Aérea dos Estados Unidos. Esse termo foi adotado para substituir o termo Flying Saucer, que podemos traduzir para disco voador, e que estava sendo amplamente usado desde os anos de 1940 para descrever avistamentos de objetos aéreos não identificados. A primeira vez que o termo disco voador foi utilizado foi no jornal Why East Oregonian, em 25 de junho de 1947, enquanto relatava um suposto avistamento de aeronaves por parte de um piloto da Força Aérea. Na descrição, o piloto detalhou o formato dos objetos como pires voadores.
Essa história se espalhou pelo mundo e aqui no Brasil passamos a chamar esse conceito de disco voador. Justamente por essa popularidade tremenda, a Força Aérea dos Estados Unidos decidiu adotar um nome mais correto para se referir a esse tipo de encontro. Dessa forma, surgiu a sigla UFO, que conhecemos aqui como OVNI. A ideia era fornecer uma descrição menos estereotipada do que seriam os objetos voadores sem identificação. A questão é que qualquer coisa que esteja em voo e seja detectada sem identificação é um OVNI. E isso não pode ser relacionado imediatamente a um possível avistamento alienígena. Por exemplo, alguns avistamentos de OVNIs ao longo da história foram identificados posteriormente como balões meteorológicos que saíram de curso e acabaram confundindo pilotos e autoridades antes que a história pudesse ser esclarecida. Por conta disso, é necessário ter muito cuidado toda vez que você lê alguma notícia sobre o avistamento de um OVNI. Afinal, muito provavelmente se trata de algo extremamente inofensivo que ainda não foi propriamente identificado. Então, da próxima vez que ler algo sobre isso, não precisa ficar preocupado. Pois bem, no dia 7 de outubro de 2024, o apresentador Tucker Carlson realizou uma transmissão de quase 2 horas diretamente em seu perfil do X. A transmissão se tratava de uma conversa com o próprio dono da plataforma, Elon Musk. Durante a conversa, que abordou muitos temas polêmicos e controversos, Elon discorreu um pouco a respeito de OVNIs e também sobre a vida extraterrestre. A fala de Musk, na verdade, foi bem cética e talvez até um pouco anticlimática, caso você esperasse algo que revelasse a existência de vida alienígena. Elon acredita simplesmente que nós, a humanidade, somos os OVNIs. Isso não é uma questão de ponto de vista nem nada do tipo. O CEO do X simplesmente disse que não existe até o momento nenhum tipo de evidência em relação à suposta presença de extraterrestres em nosso planeta. Todos os OVNIs que não conseguimos identificar são frutos de mãos humanas e, segundo suas próprias palavras, se tratam de provavelmente novos programas de armas do governo, que são altamente confidenciais e de vez em quando são avistados por outros países ou, quem sabe, pessoas desavisadas. A ideia aqui é que esses objetos podem se tratar de aeronaves silenciosas, novas tecnologias de espionagem, drones irrastreáveis ou qualquer tipo de armamento de extremo sigilo. Talvez essa seja a hipótese mais cética e menos favorável para a existência de fenômenos sobrenaturais como a existência de aliens. Mas é muito provável que a ideia seja a mais convincente e pé no chão que nós temos. Esse tipo de tecnologia não é uma novidade. Mais de 40 anos atrás, foi lançado o F-117 Nighthawk, considerado um dos primeiros aviões furtivos do mundo. Esse é um caça-bombardeiro furtivo com apenas um assento e foi utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos durante os anos 80. A ideia desse projeto era justamente colocar em voo uma aeronave de difícil rastreamento, proporcionando uma precisão ainda mais vantajosa para o ataque. Afinal, esse avião conseguiria penetrar nas defesas inimigas com ainda mais letalidade, pois dificilmente conseguiria ser abatido antes de atacar. Um outro exemplo, agora mais recente, foi a apresentação do caça B-21 Raider, um dos modelos de aviões mais furtivos dos novos em atividade. Os vídeos que repercutiram nos últimos anos se tornaram marcantes pelo desempenho da aeronave e chamaram atenção pelo seu formato não muito convencional. Esses exemplos podem ser, segundo a ideia de Musk, a solução para a maior parte dos avistamentos e detecções de OVNIs que temos notícias atualmente. Quando disse mais profundamente sobre a vida alienígena, Elon não foi muito otimista em relação a essa ideia. E em tom de brincadeira disse o seguinte: há mais de 6.000 satélites em órbita, e eles nunca tiveram que manobrar em torno de uma nave alienígena. Esses satélites em questão
estão relacionados à sua empresa, a Space Exploration Technologies, e toda essa análise o faz acreditar que não existe qualquer tipo de evidência atualmente sobre a vida alienígena. Apesar disso, o que chamou a atenção e o que pode animar o dia de muitos entusiastas e pessoas que acreditam na existência de aliens é que a declaração de Musk diz o seguinte: no segundo em que eu vir qualquer evidência de alienígenas, eu imediatamente postarei isso na plataforma X. Provavelmente será o maior post de todos os tempos. O empresário também disse que não acredita que o governo esconda informações sobre seres extraterrestres. Segundo ele, se o governo norte-americano soubesse da existência de alienígenas, provavelmente usaria esse fato para justificar gastos militares. Segundo o New York Post, foram investigadas cerca de 300 ocorrências em um ano. Alguns objetos apresentaram características incomuns, como alta velocidade e manobrabilidade fora do padrão, mas o relatório concluiu que nenhum desses fenômenos poderia ser atribuído a atividades extraterrestres. Infelizmente para uns, felizmente para outros, essas declarações e fatos não contribuem em nada para as diversas teorias existentes a respeito da existência de vida alienígena. Pelo contrário, parecem desmistificar alguns pontos em relação a diversas teorias. Porém, para você que acredita ou simplesmente se interessa por esse assunto, lembre-se que Elon garantiu que ele mesmo não vai esconder ou acobertar nenhum tipo de informação a respeito desse assunto. Porém, o alerta que fica aqui é: por mais que nós ainda estejamos muito, muito longe de conhecer o nosso mundo e o nosso universo na sua totalidade, ainda não existe nenhum tipo de evidência ou mesmo hipótese relevante que colabore para a ideia da vida alienígena existir. Alguns argumentos parecem fazer sentido. Por exemplo, de que o universo é grande demais para contar apenas com uma espécie inteligente, no caso, eu, você e toda a humanidade. O número de planetas dentro do universo observável, que é a parte do universo que conseguimos ver aqui da Terra através das nossas tecnologias, é impressionante. Por mais que seja impossível de afirmar com exatidão, estima-se que tenhamos mais de 2 trilhões de galáxias nessa parcela do universo que conseguimos ver. A nossa galáxia, a Via Láctea, por exemplo, tem entre 100 e 400 bilhões de estrelas, só a nossa galáxia. Se pegarmos uma média de apenas 100 bilhões de estrelas por galáxia dentro do universo observável, teríamos um número tão grande que seria ilegível. Precisamos escrevê-lo usando a notação científica, seria algo como 2 vezes 10 elevado a 23 estrelas no universo que podemos ver. A gente nem consegue imaginar isso. Como se estima que exista pelo menos um planeta orbitando cada estrela, a ideia é de que existem, então, cerca de 2 sextilhões de planetas no universo. Se apenas 0,01% desses planetas tivessem vida, nós teríamos cerca de 20 quintilhões de planetas com vida. Se reduzíssemos esse percentual drasticamente, ainda teríamos, assim, um número assustador para lidar. Mas a questão é a seguinte: se o universo é tão incompreensivelmente grande dessa forma, cadê todo mundo, gente? Onde estão as outras espécies? Por que ainda não encontramos ninguém? Esse é o chamado paradoxo de Fermi. Esse conceito surgiu em 1950, quando o físico Enrico Fermi e outros cientistas discutiam sobre a possibilidade de vida extraterrestre existir. Eles perceberam que, dado o número gigantesco de estrelas e planetas e a idade do universo, essas probabilidades eram favoráveis para a ideia de que houvessem muitas civilizações tecnológicas capazes de se comunicar ou viajar pelo espaço, mesmo que uma porcentagem ainda menor dessas civilizações desenvolva tecnologia avançada, elas já deveriam ter sido capazes de explorar boa parte da galáxia. Tá, mas então,
O que justificaria essa solidão que a humanidade vive em relação a outras espécies inteligentes? Existem algumas hipóteses que podem nos guiar para entender isso. Primeiramente, é possível que, mesmo que exista vida fora do planeta Terra, essa vida seja extremamente primitiva e que a vida inteligente capaz de sair do próprio planeta e se comunicar como nós fazemos seja raríssima e totalmente improvável. A outra hipótese é a da autodestruição, que diz que as civilizações avançadas se autodestroem antes mesmo de terem chance de colonizar outras estrelas, seja através de guerras, catástrofes ambientais ou tecnologia descontrolada. Esse ponto pode até ser mesmo um alerta para a gente, né? Bem, esse é um assunto extremamente fascinante e muito rico, e pode servir como base para reflexões e histórias maravilhosas. Justamente por isso é que algo chama tanto a nossa atenção. Por enquanto, ainda não temos nenhum tipo de evidência sobre a vida alienígena, mas quem sabe num futuro próximo. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe aqui os seus comentários sobre as suas descobertas, as suas imaginações, o que você acha sobre esse assunto. A gente se vê num próximo vídeo. Quem sabe, já com uma novidade nesse sentido.